Como conseguir o índice para correr a tradicional maratona de Boston? Sejam muito bem-vindos ao canal Atleta na Viagem. Eu me chamo Thiago e como há muitas pessoas que me perguntam sobre a maratona de Boston, eu trago no vídeo de hoje um passo a passo de como e onde se qualificar para ela, que é a mais tradicional e a mais famosa corrida de longa distância do mundo. E esse é apenas o primeiro vídeo de uma série que eu farei sobre a maratona de Boston. Pretendo trazer aqui diversas dicas e estratégias das melhores e mais baratas rotas de voo para Boston e comparativos entre se hospedar com dinheiro ou com milhas aéreas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar este canal. E antes de entrar nos critérios de tempo para se qualificar para a prova, eu trago aqui algumas características e algumas curiosidades da prova. A Maratona de Boston foi realizada pela primeira vez em abril de 1897, portanto, há mais de 127 anos. Por isso, ela é a mais antiga maratona anual do mundo e a segunda mais antiga das maratonas, atrás apenas da primeira maratona olímpica, disputada em Atenas, um ano antes apenas, em 1896. A prova foi criada para comemorar o Dia do Patriota, um feriado nos Estados Unidos, comemorado atualmente na terceira segunda-feira de abril, data da prova. Além de ser a mais tradicional de todas, foi a pioneira em ser a primeira a aceitar mulheres e a primeira a incluir uma categoria para cadeirante. E a Maratona de Boston, para além de toda a tradição que eu comentei anteriormente, ela é muito cobiçada e desejada, pois é preciso se qualificar para corrê-la. Bom, e se é preciso se qualificar para ela, qual que é o tempo que eu preciso correr uma maratona? E para entender exatamente qual que é o tempo que você precisa correr uma maratona, eu trago aqui o próprio site da organizadora que traz aqui quais são os critérios atualmente. Então, o tempo que você vai precisar correr uma maratona vai depender da sua faixa etária. E aqui são várias faixas etárias que eles colocam, 18 a 34, 39 e assim por diante. E para os homens tem aqui um limite máximo que você deve concluir uma maratona e para as mulheres também. Um exemplo aqui, a minha categoria, que é de 40 a 44 anos, os homens precisam finalizar uma maratona até no máximo 3 horas e 10 minutos, e as mulheres nessa faixa etária precisam finalizar uma maratona em no máximo 3 horas e 40 minutos. Isso quer dizer, por exemplo, que os homens nessa faixa etária de 40 a 44, se eles concluíram, por exemplo, uma maratona em 3 horas e 11, 3 horas e 15, 3 horas e 20, eles não conseguem nem aplicar para eles tentarem disputar a maratona de Boston. Então esse aqui é o tempo que eles chamam de tempo qualificatório, mas ele não garante necessariamente que você vai conseguir disputar a prova. E eventualmente você pode conseguir estar dentro desse tempo qualificatório, mas não conseguir disputar a prova, porque a prova, como eles colocam aqui no próprio site, eles têm uma limitação, tamanho. O que eles colocam aqui é que estando dentro do tempo qualificatório, você vai ter a oportunidade de aplicar para a prova. E eles colocam aqui também que nos anos recentes, nem todas aquelas pessoas que conseguiram ficar dentro do tempo qualificatório conseguiram disputar a prova por conta da limitação realmente do tamanho. E aqui é bem interessante no site, eles colocam aqui na parte de baixo, qual foi esse corte nos últimos anos. Então acaba que você tem uma ideia, dependendo do seu tempo, se você vai conseguir ou não disputar a Maratona de Boston, por exemplo. E para os anos de 2022 e 2023, por exemplo, nessa coluna aqui de cut-off time, quando tem 0, quer dizer que todos aqueles que conseguiram ficar dentro do tempo qualificatório puderam correr a maratona. Mas, por exemplo, em 2021, que foi um ano muito difícil, que foi um ano pós-pandemia, o ano de 2020, por exemplo, o cut-off time foi de 1 minuto e 39 segundos. Quer dizer, conseguiram disputar a maratona de Boston aqueles que conseguiram, obviamente, ficar dentro do tempo qualificatório, menos 1 minuto e 39. Então, toda vez que tiver um cut-off time, quer dizer que nem todo mundo conseguiu, nem todo mundo que aplicou para conseguir a prova conseguiu disputá-la. Veja que nessa última coluna, eles colocam a quantidade de corredores que aplicaram, mas não conseguiram correr a maratona. Como eu comentei, nos anos de 2022 e 2023, como essa coluna cut-off time está zerada, quer dizer que todos aqueles que aplicaram para a prova conseguiram. O ano de 2021, como eu comentei, que foi o ano que teve o maior corte de todos os tempos aqui da série histórica, veja que nessa última coluna também temos a maior quantidade de corredores que aplicaram, mas não conseguiram correr a prova. Foram um total de 9.215 pessoas que ficaram dentro do tempo qualificatório, mas não conseguiram correr. E o site da organizadora da prova é bem interessante, eles colocam diversas estatísticas, por exemplo, eles colocam também qual que é a história dos tempos qualificatórios. Então, essa ideia de tempo para você poder correr a Maratona de Boston iniciou em 1970, então inicialmente o tempo qualificatório era de 4 horas.
a gente vai perceber que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais difícil disputar essa prova. Em 71 foi para 3,30, de 1977 a 1979 eles começaram a fazer essa divisão de age group, então de 19 a 30 anos, o tempo qualificatório era até no máximo 3 horas, e pessoas com mais de 40 anos tinham que fazer no máximo 3 horas e 30 minutos. Em 1981 e 83, por exemplo, de 40 a 49 tinha que fazer no máximo até 3 horas e 10. Então é um site bastante interessante que ele traz diversas curiosidades e diversas estatísticas bem legais. E outra pergunta que sempre me fazem é: quais são as provas classificatórias para Boston? E para responder essa pergunta, vamos novamente para o site da organizadora da prova. E nessa página da organizadora, a gente verifica que eles não listam quais são as provas, quais são as maratonas classificatórias para correr a maratona de Boston. O que eles colocam é o seguinte, é que as provas elas devem ser certificadas por essa associação americana ou pela Associação Internacional de Maratonas, ou, que eles colocam aqui em inglês, é National Governing Body, que é basicamente uma entidade oficial que rege o atletismo no seu país. E no caso do Brasil, é a CBAT. Então, quer dizer, qualquer maratona aqui brasileira que for reconhecida, que tiver o permit, como chamam, da CBAT, ela é, então, sim, uma prova classificatória para disputar Boston. Então, aqui no caso brasileiro, tem basicamente duas formas de você atestar que aquela prova ela é reconhecida pela Federação Brasileira, pela CBAT. E a primeira delas é indo no próprio regulamento da maratona. E eu trago aqui o regulamento geral da Maratona de Floripa, que ocorreu no final de agosto deste ano, foi inclusive uma maratona que eu corri também. E aqui no item 2.7, o que eles colocam no regulamento? Estas provas, respeitando-se o contido neste regulamento, obedecem à regra 240 da IAAF, ao Regulamento Geral de Corridas de Rua da CBAT e às normas da Federação Catarinense de Atletismo. Então aqui eles afirmam, eles atestam que essa prova foi sim certificada pela CBAT. E se por acaso ainda você ficar com dúvida se realmente essa informação é verdadeira ou não, há uma outra forma de checar se essa prova ela é sim ou não certificada pela CBAT. O próprio site da CBAT, só lembrando que eu vou deixar todos esses sites que eu estou comentando, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. A Confederação coloca aqui nessa página os percursos oficiais, estão listados no quadro abaixo todos os percursos oficiais de provas medidos oficialmente, dentro das normas da IAAF, AIMS e CBAT. Eles colocam aqui que a validade de uma medição é de 5 anos. Então, quer dizer, se não houver nenhuma mudança no trajeto de uma determinada maratona, a partir do momento que eles fazem a medição, eles têm um prazo que eles não precisam renovar necessariamente todo ano a medição dessa prova. Então, aqui você vai encontrar uma lista de todas as provas que foram certificadas, que as medições foram feitas com um padrão exigido da CBAT. Bom, e nós vimos até agora qual que é o tempo que você precisa correr uma maratona, tempo máximo para se qualificar. Nós vimos também quais são as provas classificatórias e agora a gente vai ver qual que é a janela, qual que é o intervalo que você precisa correr uma maratona para conseguir aplicar para correr a maratona de Boston. Voltando aqui para o site da Maratona de Boston, o que a gente percebe é que a janela classificatória ela é mais ou menos todo ano parecida, de 1 ano e 15 dias. Então, para o caso da Maratona de Boston, que vai acontecer em abril de 2024, eles colocam aqui o seguinte: a janela classificatória começou em setembro, dia 1º de setembro de 2022, e ficou aberta até 15 de setembro de 2023. Quer dizer, ela ficou aberta basicamente 1 ano e 15 dias. E todo ano é mais ou menos assim, ele segue um padrão bem parecido. No caso da maratona que vai acontecer em 2025, então a janela se abriu agora em setembro de 2023 e a janela fecha em setembro de 2024, para você poder correr em 2025. Considerando aqui ainda o exemplo da Maratona de Boston, que vai acontecer em 2024, então eles colocam que você pode aplicar o seu tempo, caso tenha ficado dentro daquela faixa máxima, ele vai acontecer ele aconteceu, na verdade, né, porque eu gravo esse vídeo no dia 24 de setembro, então essa janela ela abriu dia 11 de setembro e ela fechou 15 de setembro, que foi exatamente o final aqui da janela qualificatória. Então, para todos aqueles que conseguiram ficar dentro do tempo qualificatório, eles indicam aqui, você faz um cadastro no site, eles até colocam o link, é preciso então fazer um registro aqui no site da organizadora da prova, colocar suas informações, seus dados pessoais, você também vai colocar qual que é a prova que você realizou. Aqui no Brasil eles trazem uma lista apenas contém a Maratona de Porto Alegre
e a Maratona do Rio de Janeiro, talvez por ser uma das duas mais tradicionais do Brasil. Como no meu caso, por exemplo, eu corri a Maratona de Florianópolis, ela não consta nessa lista inicial. Então você vai ter que preencher ali o link da prova, vai ter que colocar as informações adicionais que você não precisaria colocar caso tivesse feito uma dessas outras duas provas. E depois que você preenche todas essas informações com seus dados pessoais, com seu tempo de prova, com o link da prova que você realizou, você recebe um e-mail desse da organizadora da prova, dizendo que eles receberam-se o seu pedido, mas isso não garante que você irá participar da Maratona de Boston, mas simplesmente que o seu registro foi realizado. Eu trouxe aqui até como exemplo um pedido que eu fiz na Maratona de Boston de número 124. Eu fiz esse pedido aqui em 16 de setembro de 2019. Então, quer dizer, eu corri uma maratona em 2019, então eu me qualifiquei para a prova, fiz o pedido para correr a maratona em 2020, mas infelizmente com a pandemia, a prova de 2020 não aconteceu. E um dado curioso é que essa maratona ela vinha acontecendo de forma ininterrupta desde 1897. Inclusive, durante as duas guerras mundiais, ela continuou acontecendo normalmente. E realmente o único ano em que ela não aconteceu de forma virtual, foi em 2020. Foi justamente o ano que eu apliquei para corrê-la. E depois de alguns anos eu retomei essa ideia de correr novamente a Maratona de Boston, fiz um ciclo de novo esse ano e consegui me qualificar na Maratona de Florianópolis, que aconteceu esse ano. E ainda da aplicação que eu fiz em 2019, esse aqui é o e-mail que a gente recebe da organizadora. Eles respondem 100% dos e-mails, tanto dizendo se você foi aceito ou não. Esse aqui foi o e-mail que eu recebi basicamente 2 semanas depois de eu fazer o pedido, né, fazer a aplicação. Então aqui eles colocam que eu fui aceito, que eu tinha sido aceito para correr maratona número 124 de Boston, que aconteceria em abril de 2020. E sobre a maratona de Boston, que vai acontecer em 2024, a gente ainda está nesse período que a organizadora da prova está avaliando todos os e-mails. Então eu gravo esse vídeo no dia 24 de setembro. Eu ainda não recebi uma resposta se eu serei aceito ou não para correr a maratona de 2024. Mas considerando aquele quadro que eu mostrei inicialmente, os tempos de corte ao longo do tempo, a gente acaba sabendo, dependendo do tempo que você fez, se você vai conseguir ou não, quais são suas reais chances de conseguir ou não correr a maratona. Uma pergunta que também sempre me fazem: é possível correr a maratona de Boston sem ter por índice? E voltando aqui para o site da organizadora da prova para responder essa pergunta, na verdade sim, há uma outra forma que eles colocam. Caso então o atleta não tenha conseguido, aqui eles colocam, né, o tempo qualificatório, ainda é possível sim disputar a prova por meio, e aqui eles colocam o Bank of America é o patrocinador master da prova, né? Então eles colocam que é possível sim participar por meio do programa de caridade, né, realizado pelo Bank of America. E nessa outra página, eles colocam vários critérios para você participar, mas eu destaco um deles aqui que não é nada barato. Então cada atleta que participa desse programa oficial, eles devem levantar um mínimo aqui de recursos de $5.000, que dá mais ou menos, no mínimo aqui, R$25 mil. E como eu disse, nos próximos vídeos, trarei várias dicas e estratégias de viagens para aqueles que vão correr a Maratona de Boston. Mas as dicas que eu trarei aqui para a Maratona de Boston, elas também serão úteis para você, por exemplo, viajante, que gostaria de aprender como otimizar algumas buscas de passagens aéreas, como utilizar milhas aéreas para fazer emissões de passagens em classe econômica ou classe executiva. E deixe aqui nos comentários se você já correu ou pretende correr algum dia a Maratona de Boston. E por esse vídeo eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.